One Torch. Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. A Marvel não está fazendo marketing. Está reescrevendo as regras do jogo. O novo promo do Quarteto Fantástico não é só um teaser. É uma simulação imersiva que coloca a gente dentro do MCU como se estivéssemos vivendo na mesma linha do tempo que Reed, Sue, Johnny e Ben. Esquece o estilo tradicional de trailer. Dessa vez, os próprios perfis do Instagram da equipe estão postando como se fossem parte oficial da narrativa. E o mais insano? Funciona? Funciona porque transforma o fandom em testemunha ocular do que está acontecendo dentro da história. Mas tem uma coisa que quase ninguém percebeu, e muda tudo. A Marvel não só entregou novos detalhes sobre os personagens e seus passados, como também inseriu pistas visuais de que esse filme pode ser o ponto de ruptura entre o MCU antigo e um reboot silencioso que já começou. Eu sei, parece exagero, mas segura esse pensamento por um segundo. Antes de falar sobre Galactus, saltos temporais e viagens espaciais, precisamos focar no que realmente importa. Porque esse tipo de campanha pode ser a jogada mais inteligente da Marvel em anos. E o motivo é simples. Pela primeira vez, eles pararam de tentar nos convencer com CGI e começaram a nos envolver com o contexto. A Future Foundation, os arquivos da ANSA, os perfis simulando revistas e agências. Tudo cuidadosamente montado para criar uma ilusão de realidade que se estende além da tela. Mas ainda tem mais. Porque essa estratégia pode ser a forma da Marvel testar como o público reage a uma linha do tempo modificada. Um universo onde certas coisas já aconteceram, mas ninguém viu. Onde os heróis já têm história, mas ainda não conhecemos. E se isso não for uma nova fase? Talvez seja o reboot disfarçado que muitos fãs estavam esperando. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra para nossa linha secreta de inscritos. Você piscou e perdeu uma virada de tempo que muda completamente a forma como vamos assistir ao novo Quarteto Fantástico. Porque enquanto todo mundo estava focado em Galactus no trailer, a Marvel plantou um detalhe técnico que revela o que eles estão realmente fazendo. Esse filme não começa do zero, ele salta 4 anos à frente. E isso muda tudo. Nos posts em Universo, o texto é claro. Hoje se celebra o aniversário da primeira missão espacial do quarteto, a bordo da nave Excelsior. A missão, onde eles foram expostos à radiação cósmica e se tornaram quem são. Isso significa que o filme que vamos ver não é uma história de origem, mas sim um ponto intermediário. Um MCU, onde o quarteto já existe há 4 anos, já enfrentou ameaças, já tem legado e agora está indo mais uma vez ao espaço. Só que agora para enfrentar Galactus e o Surfista Prateado. E essa escolha narrativa não é só uma questão de cronologia. Ela indica algo mais profundo. A Marvel está construindo uma linha do tempo onde os eventos acontecem fora do nosso campo de visão. Eles estão usando o tempo como filtro. O que nos é mostrado e o que foi vivido, mas ficou nos bastidores. E isso é exatamente o tipo de construção que abre espaço para flashbacks estratégicos, arquivos secretos e retcons sutis. Mas tem um ponto que ninguém reparou. O uso da palavra última vez que foram vistos antes da transformação, no material da ANSA, esconde mais do que nostalgia. Pode ser uma sugestão de que algo foi apagado, omitido, ou que existe um hiato de memória proposital entre a primeira missão e o presente. E se, nesse intervalo, o quarteto enfrentou ameaças que o MCU ainda não pode revelar? E se parte da memória coletiva foi alterada dentro da própria linha narrativa? É esse tipo de construção que torna esse projeto maior do que parece. A escolha de pular o tempo não é só para evitar repetir o clichê da origem. É uma manobra para reconstruir o cânone sem que a gente perceba. E sim, isso lembra muito o que a Marvel fez com o Homem-Aranha do Tom Holland, inserido em um universo que já o conhece, mas que a gente ainda vai descobrir aos poucos. Mas ainda falta algo essencial nessa equação, e está escondido nos detalhes da vida pessoal dos membros da equipe. Porque entender o tempo é uma coisa,
Mas entender quem eles se tornaram nesses 4 anos é o que vai revelar o verdadeiro propósito desse salto. No centro dessa nova construção de tempo e narrativa está ele, Dr. Reed Richards. E o que os arquivos em Universo mostram é mais do que um perfil de cientista. É uma tentativa clara da Marvel de posicionar Reed como o novo pilar intelectual, moral e tecnológico do MCU. Um sucessor espiritual direto de Tony Stark. Mas com um detalhe que muda tudo. Reed não é apenas um gênio. Ele é um líder silencioso com uma agenda muito maior. No material da Future Foundation, Reed aparece como figura pública. Apresentador de um programa semanal na ABC, CEO da Reed Tech, conselheiro da ANSA e mentor ativo de novos cientistas. O texto diz que ele salvou o planeta de ameaças desconhecidas, o que indica que, nesses 4 anos ocultos, o quarteto enfrentou inimigos que ainda não foram revelados. Isso não é só um perfil funcional. É um tipo de construção que a Marvel raramente faz com heróis novos. Mostrar impacto social, político e científico antes mesmo da estreia oficial em tela. Mas o mais simbólico aqui é o nome da empresa. Reed Tech. Uma fusão conceitual entre a Stark Industries e o legado da própria Fundação Futuro. Nos quadrinhos, essa fusão é justamente o que torna o Quarteto Fantástico tão diferente dos Vingadores. Eles não agem apenas como heróis. Agem como catalisadores de avanço social e científico. Reed não cria armas. Ele cria soluções. Ele não está tentando vencer guerras. Está tentando evitar que elas aconteçam. E tem mais uma pista que quase passa despercebida. Os robôs que aparecem no trailer, especialmente Herbie, muito provavelmente são frutos dessa Reed Tech. Isso reforça a ideia de que Reed está criando uma infraestrutura funcional, quase utópica, ao redor do Baxter Building. Algo próximo da visão de Wakanda. Mas com tecnologia baseada em física teórica e biologia avançada. Isso muda o tom, porque, diferente de Stark, que sempre lutava contra seus próprios erros, Reed parece estar 2 passos à frente do conflito. Mas, será que isso não esconde um outro tipo de arrogância? Nos quadrinhos, Reed Richards já teve momentos de controle extremo, de manipulação, de tentar salvar o mundo mesmo que o mundo não quisesse ser salvo. E com esse posicionamento como figura pública e cientista midiático, a Marvel pode estar preparando uma dualidade perigosa. Um Reed que salva o planeta, mas também esconde segredos demais. E é aí que entra Sue Storm. Porque enquanto Reed se expande como cientista, Sue se move em outra direção, a política. E essa escolha pode ser o verdadeiro ponto de tensão interna no quarteto. Se Reed representa o avanço da ciência, Sue Storm se torna o rosto da diplomacia no novo MCU. E essa escolha é tudo, menos superficial. A Marvel posiciona a Mulher Invisível como uma líder pública, uma diplomata global com acesso direto a governos e ex-vilões. Na capa da revista Now Politics, ela aparece negociando com Subterrânea, o reino do clássico inimigo Mole Man. E esse detalhe, embora pareça só um easter egg, tem implicações muito maiores. Nos quadrinhos, Subterrânea é um mundo hostil, governado por criaturas rejeitadas e seres que vivem nas profundezas da Terra. Mole Man, historicamente, é o primeiro vilão enfrentado pelo quarteto, lá em Fantastic Four Manowar 1, de 1961. Mas o que o promo revela agora é uma inversão poderosa. Sue não o derrota, ela negocia. Isso reescreve toda uma lógica de conflito inicial do grupo. A batalha se transforma em diplomacia. A guerra vira cooperação. E o vilão, possivelmente, se torna aliado. Esse tipo de arco é raro no MCU. E muito mais maduro. Mas a profundidade dessa escolha vai além da paz com um antigo inimigo. Ao colocar Sue como uma peça-chave em acordos internacionais, a Marvel sugere que o quarteto é mais do que um time de super-heróis. Eles são uma força política. E Sue é o elo entre mundos, literalmente. Porque Subterrânea é só o começo. Se ela consegue estabelecer tratados com reinos escondidos sob a Terra, o que a impede de negociar com dimensões paralelas?
civilizações galácticas ou até com entidades como o próprio Galactus. E tem mais um detalhe escondido: a menção à cooperação com o Principado de Subterrânea no material da Future Foundation. Isso não é apenas um agradecimento protocolar. É uma legitimação de um governo subterrâneo como parceiro da Terra. E isso muda completamente o nível de influência do quarteto no cenário global. Eles não são mais vigilantes. Eles são diplomatas, cientistas, celebridades e pontes entre mundos que o resto do MCU ainda nem reconhece. Mas esse novo posicionamento político de Sue também pode gerar tensão interna, especialmente com Reed. Nos quadrinhos, sempre houve uma linha tênue entre a autonomia dos membros do grupo e a liderança racional demais de Reed. E se Sue está estabelecendo tratados enquanto Reed manipula dados cósmicos, o conflito é inevitável. O equilíbrio entre razão e emoção, ciência e empatia, pode ser exatamente o que define o tom desse novo quarteto. Ainda assim, o elemento humano dessa história precisa de mais do que ciência ou política. E é aí que Johnny Storm entra, com fama, fã-clubes e uma exposição pública que parece superficial. Mas talvez não seja. Johnny Storm nunca foi só o irmão caçula impulsivo. Mas dessa vez, a Marvel leva isso ao limite. Em vez de focar em suas missões ou dilemas morais, o conteúdo oficial em Universo apresenta Johnny como um ídolo pop, com direito a fã-clube oficial, o Flaming Hearts, e campanhas de adesão que parecem mais marketing de boy band do que material de super-herói. À primeira vista, parece só uma piada estilizada, mas não é. Esse foco exagerado em sua popularidade é uma chave simbólica para entender como o MCU está tratando a imagem pública dos heróis. A narrativa gira em torno da comoção gerada logo após a primeira missão do quarteto. O Fan Club nasce literalmente no dia seguinte à estreia pública de Johnny como o Tocha Humana. Isso mostra que ele se tornou ícone instantâneo, um símbolo midiático. Mas, e se isso for parte do problema? Diferente de Sue, que negocia paz com reinos secretos, ou de Reed, que transforma a ciência em legado, Johnny representa o carisma que distrai. O foco na celebridade. O culto à imagem. Isso pode ser exatamente o ponto de ruptura interna dentro do grupo. Nos quadrinhos, Johnny sempre teve esse lado impulsivo, vaidoso e inconsequente. Mas o que o MCU parece estar sugerindo aqui é mais denso. Ele virou produto. E como produto, corre o risco de ser controlado, manipulado, exposto até o limite. O próprio fato do fã-clube ter sido fechado para novos membros indica algo estranho. Por que limitar o acesso? O que aconteceu entre a idolatria pública e esse fechamento repentino da imagem de Johnny? E tem outro detalhe simbólico que quase ninguém comenta. O nome do fã-clube: Flaming Hearts. Corações em chamas. Em vez de usar algo ligado à chama como poder, ele se associa à paixão emocional. Isso diz muito sobre como Johnny vê a si mesmo. Não como soldado ou protetor, mas como sensação. Como alguém que precisa ser amado, desejado, ovacionado. E isso, no contexto de um mundo em guerra cósmica, pode ser fatal. Porque nem sempre o herói mais amado é o mais confiável. Mas, talvez o maior peso emocional não esteja em Johnny, nem em Reed ou Sue. Está naquele que, literalmente, carrega o fardo mais visível da equipe, Ben Grimm. Porque quando a aparência se torna uma prisão, até o silêncio mais simples pode esconder um grito. Ben Grimm é o paradoxo vivo do Quarteto Fantástico. Visualmente, ele é o mais monstruoso. Mas em todos os materiais divulgados, especialmente na capa da revista Garden Tips, ele aparece como o mais humano. Apaixonado por jardinagem, culinária e família, Ben é retratado como alguém que carrega suavidade no centro da sua dor. E essa escolha não é acidental. É um recado direto sobre como o trauma vai ser tratado nesse novo MCU. Não como drama vazio, mas como identidade. O texto em Universo mostra Ben pouco antes da transformação. Um homem comum, sereno, à beira de uma missão espacial.
A Marvel faz questão de mostrar sua imagem pré-Thing, como se dissesse: este é o homem por trás da rocha. Isso reforça algo que sempre esteve nas HQs clássicas. A forma monstruosa de Ben não é apenas estética, é uma maldição simbólica. Ele não pode se esconder, não pode voltar a ser quem era. E pior, vê seus amigos mantendo aparência normal enquanto ele é condenado à diferença eterna. Nos quadrinhos, essa dualidade sempre foi o centro da personalidade do Coisa. Ele é o mais forte do time, mas também o mais sensível. E agora, com essa humanização precoce antes mesmo do filme estrear, a Marvel sinaliza que quer explorar essa dor com mais profundidade. A escolha de colocá-lo em uma revista de jardinagem, por exemplo, carrega ironia emocional. Um ser de pedra, cuidando de plantas. É visualmente contraditório, mas psicologicamente perfeito. Ele cultiva o que não pode ter: leveza, controle, beleza em crescimento. Exatamente o que sua forma impede. Mas o ponto mais simbólico está na nave Excelsior. O nome não é qualquer referência. É um tributo direto a Stan Lee, criador do quarteto, mas também uma pista sobre o multiverso. Nos quadrinhos, em linhas alternativas, a Excelsior é o nome da nave do quarteto, em versões de realidades paralelas. Ou seja, a Marvel não está só fazendo homenagem. Está nos dizendo que o conceito de variantes já está plantado dentro da mitologia do quarteto. E talvez Ben, em sua forma atual, não seja o único. E se houver uma versão dele que nunca se transformou? Ou pior? E se existir uma versão do Coisa que escolheu permanecer como está, mesmo podendo voltar? Essa possibilidade muda completamente a leitura do personagem e transforma o trauma em escolha. Mas tem um detalhe técnico que precisa ser observado com mais cuidado: a sequência do segundo voo espacial, porque nela o Ben já está transformado. O que significa que algo crucial aconteceu entre os dois lançamentos. E talvez esse evento seja o verdadeiro catalisador da mudança do UCM. A nave Excelsior decolou 2 vezes, e essa segunda missão, que no trailer mostra o quarteto indo atrás do surfista prateado e cruzando os domínios de Galactus, não é apenas uma continuação, é uma reconstrução narrativa. Porque se a primeira viagem deu origem aos poderes, a segunda parece ter outro propósito: realinhar o tempo, reordenar o cânone e, possivelmente, reiniciar silenciosamente o próprio MCU. Mas por quê? A explicação começa pelo salto temporal. 4 anos se passaram entre o evento que transformou Reed, Sue, Johnny e Ben e a nova missão intergaláctica. Nesse intervalo, não só houve tempo para consolidar carreiras e relações políticas, como também para o surgimento de ameaças que o MCU ainda não mostrou. A ANSA, a Agência Espacial do Universo do Quarteto, colabora diretamente com a Future Foundation, Reed Tech e até programas de TV. Mas o que eles escondem é ainda mais revelador. O termo última vez que foram vistos antes da transformação aparece nos arquivos oficiais. Isso parece simples. Só que quando combinado com a ideia de uma segunda missão, de registros remasterizados e de uma narrativa construída dentro do universo, algo começa a cheirar a retcon. A Marvel está usando a viagem espacial como mecanismo de corte. O que veio antes da primeira decolagem é um passado oculto. O que vem depois, uma nova era. E entre as duas, algo mudou que ninguém mais lembra. E tem mais. O fato de a agência espacial se chamar ENSA, American National Space Agency, e não NASA, como conhecemos, revela que o universo do quarteto não é exatamente o nosso. Isso pode parecer detalhe técnico, mas no MCU, mudanças mínimas em nomes ou símbolos quase sempre indicam universos alternativos. É assim com os variantes. É assim com timelines divergentes. E pode estar acontecendo agora. Nos quadrinhos, especialmente em arcos como Ultimate Fantastic Four, realidades alternativas são usadas como plataformas para recomeçar sem apagar tudo. Soft reboots mascarados de reinterpretação. E o MCU pode estar repetindo esse padrão. Ao não mostrar a origem diretamente, ao nos apresentar os heróis já consagrados, ao falar em parcerias com governos e vilões,
Tudo isso parece preparação para uma nova cronologia, que absorve o legado antigo sem ser escrava dele. Mas existe um último detalhe nos arquivos da Anissa que quase passa despercebido. E ele pode ser a chave para entender se estamos mesmo vivendo uma nova linha do tempo no MCU, ou se tudo isso é parte de um plano ainda maior. Entre os registros da ANSA liberados no promo, há uma frase específica que funciona como ponto de inflexão. Essas fotografias, junto com filmagens adicionais que estão sendo remasterizadas para a futura liberação pública, marcam a última vez que os membros do quarteto foram vistos antes de suas transformações. A princípio, parece apenas um trecho técnico, mas quando lido com atenção, revela uma camada oculta de narrativa. A Marvel está nos dizendo que existe um material bruto, visual, inédito, uma espécie de acervo que nunca foi mostrado, nem para os personagens, nem para o público. E isso, por si só, já levanta um alerta. Por que algo tão crucial como a missão que deu origem aos poderes deles precisa ser remasterizado? E quem está controlando esse material? A própria ANSA? Reed Tech? O governo? Essa curadoria seletiva da memória pode indicar algo mais sombrio: manipulação temporal ou censura narrativa. Nos quadrinhos, esse tipo de apagamento seletivo é comum quando entidades maiores estão em jogo. A TVA em Loki faz isso com linhas do tempo inteiras. O Illuminati, em Secret Wars, escondem verdades em nome da estabilidade. E se dentro do universo do quarteto há uma fundação pública que controla o acesso à origem dos heróis, isso sugere que alguém, ou algo, decidiu o que o público deveria lembrar, o que deveria ser mostrado e o que deve continuar enterrado. A própria estrutura desse conteúdo em universo reforça essa lógica. Tudo o que vemos é passado por filtros, revistas, arquivos da Future Foundation, campanhas oficiais. Não há depoimentos diretos. Não há lembranças espontâneas. Nem mesmo um frame de vídeo original da primeira missão. Tudo é institucional, limpo, quase clínico. E isso, narrativamente, é perfeito para esconder uma anomalia, um erro ou uma interferência. Mas o gancho mais perigoso de todos vem no final da publicação. Quando o texto agradece a cooperativa colaboração do Principado de Subterrânea, ele não está só consolidando a aliança com Moleman, está fechando um ciclo de controle da narrativa. Porque quando antigos vilões, agências espaciais e megacorporações científicas estão todos do mesmo lado, talvez o verdadeiro perigo esteja exatamente fora das câmeras. E aí vem a pergunta que realmente importa. O que exatamente aconteceu entre o lançamento da Excelsior e o surgimento dos poderes do quarteto? A Marvel pode até não mostrar tudo no filme, mas já deixou pistas de que esse espaço em branco não é só um detalhe narrativo. É a chave para entender como esse reboot começou e para onde ele vai.